Corrigir alguém é um processo e é um processo interessante também. Às vezes as pessoas não conhecem a sua história, às vezes a pessoa não conhece ali todo um contexto ao qual está inserido, então é muito importante a questão da correção. Então, a nossa Fernanda Montenegro, ela já corrigiu alguns repórteres que estavam falando, contando a sua história e às vezes cometeram algumas gafes, como por exemplo, insinuar que a Fernanda Montenegro estava morta. Gente, eu sou o Conde, sejam todos bem-vindos ao meu perfil. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Nós temos os vídeos todos os dias e vamos lá entender quais foram esses momentos que a Fernanda Torres corrigiu os gringos nas entrevistas. A gente entende que entrevistas são parte essencial da divulgação de um filme em uma temporada de premiações internacionais e a Fernanda Torres abraçou a missão durante a campanha de Ainda Estou Aqui. Aqui no canal nós temos vídeos das entrevistas, as últimas entrevistas que ela participou. Faço aqui para vocês um resumo do que aconteceu nessas entrevistas anteriores e aqui a gente vai ver o primeiro processo ali de correção e o erro que aconteceu, que foi na W Magazine. A repórter sugeriu que Fernanda Montenegro, sua mãe, estava morta ou aposentada. Gente do céu, que gafe, imagina. Você está em uma entrevista e o entrevistador fala que a sua mãe morreu. Não é estranho? Então, o que você faz nesse momento? Como que você vai corrigir alguém que disse um absurdo desse, né? Então, e assim, pode ser despreparo, pode ser correria, né? Existem N fatores que fazem as pessoas ali errarem também. Mas nesse momento, corrigir também requer, né, que você seja rápido, principalmente quando tem uma exposição muito grande. E aí a repórter disse o seguinte: sua mãe era uma atriz muito famosa. Fernanda logo respondeu: era? Ainda é. Então ela afirmou que a mãe dela está viva. Em seguida, emendou os feitos da dama das artes brasileira nos auges de seus 95 anos de idade. Importante também que a Fernanda Torres corrigiu de uma maneira que não foi grotesca, foi uma maneira extremamente educada. Era? Ainda é. Olha que resposta legal, né? Então eu acho que é importante também a forma de responder nesse momento. Todos nós vamos errar em algum momento. E é interessante também a gente aprender com os nossos erros e as pessoas também saberem falar pra gente quando a gente tiver um erro ou quando a gente não está ali realizando as expectativas que as pessoas têm. Olha só. Aqui é uma foto maravilhosa da Fernanda Torres. Agora a gente vai pro outro erro. Outro que derrapou na pesquisa antes da entrevista foi o americano Dave Carden, que apresentou o painel do Virtuoso Hours do Festival de Santa Bárbara, onde Fernanda foi homenageada. Então esse daqui já foi em um painel onde a artista foi homenageada. Então aqui já foi uma exposição maior na mídia, né, local ali desse evento que estava acontecendo. Inclusive esse evento foi onde surgiu o meme ali, né, da Ariana Grande e da Fernanda Torres balançando a cabeça, que eu amo esse meme. É muito bom, ele combina com qualquer coisa, não é mesmo? Então foi aqui que aconteceu. Então nesse festival, na entrevista individual, o apresentador questionou se ela conhecia de alguma forma o diretor Walter Salles antes do Sucesso Central do Brasil. Porque Central do Brasil, ele é um filme de 1998, né, no qual ali o filme foi feito com a Fernanda Montenegro. A Fernanda ironizou a pergunta com uma piadinha. Eu trabalhei com ele antes, sorry, fui a primeira. Disse fazendo biquinho. Humilde Carden pediu desculpas e falou: me corrija, por favor. Fernanda então falou sobre o filme Terra Estrangeira de 1995. Então, aqui foi interessante que o repórter, ele falou: me corrija, por favor, me desculpe, né? Não foi isso que eu quis, né, falar. Porque às vezes ocorre, gente, o erro, ele vai acontecer. E é muito interessante quando a gente aprende com os nossos erros, né? Então, isso é importante. A gente sempre ser humilde o suficiente para entender onde a gente está acertando, onde que nós estamos errando. E isso é fantástico aí. O próximo, gente, foi com a atriz Jessica.
Ela deu uma escorregada na hora da entrevista com a Fernanda para a revista Interview, ao lembrar a longa amizade e parceria de Fernanda com Salles. Ela sugeriu que o prêmio que a brasileira ganhou no Festival de Cannes, em 1986, teria sido pelo filme que fez com o diretor de Ainda Estou Aqui. Não, eu ganhei Cannes aos 19 anos com um filme que eu não gosto muito, disse ela sobre Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Em seguida completou, eu amo o diretor e outros filmes dele, mas especificamente não. Então aqui ela já foi bem incisiva em sua resposta. E é muito interessante, né, a gente ver como que ela é elegante ali dando as suas... ela é elegante como pessoa, né, gente? Ela é o que ela é. Então, se ela quer jogadinha de cabelo, fazendo ali alusão ao personagem da Ariana Grande, ela vai fazer. Se ela deu entrevistas anteriormente, por exemplo, quando ela apareceu, eu lembro uma entrevista que ela falou pro Porchat que ela chegou num programa de televisão do Serginho Groisman e o pessoal falou que ela estava, né, usando alguma coisa, que ela tinha usado algo antes, que ela chegou toda alegre, e aí ela explicou o porquê daquilo, daquele momento ali, daquela gafe, né, que ela cometeu, não tinha ensaiado antes, as pessoas ali falaram pra ela na hora como que ia ser aquela música, e o ritmo da música era outro, que o artista estava cantando ali naquele momento. Então, até com ela já aconteceu erros, né? Sempre é isso, a gente está em constante evolução e sempre a gente quer aprender mais, aprender a nos comunicar melhor, e isso é muito importante, né? A gente também ser humilde e entender quando a gente está ali, quando errar, né? Mas numa entrevista grande como essa, ela precisava mesmo corrigir os repórteres, porque todo mundo tá de olho nela, a gente sabe que ela é um dos grandes nomes ali. E ela precisa mesmo falar antes que alguma coisa saia deturpada ou fora do planejado ali. Gente, agora nós vamos... Eu agradeço muito vocês por vocês estarem comentando. Gente, eu tô amando vocês são incríveis. Sempre tem comentários aqui incríveis, vocês acrescentando com curiosidades. Nossa, eu estou amando. Agora eu vou ler aqui os comentários do nosso último vídeo. Se você também quer que eu leia o seu comentário, já comenta aqui nesse vídeo, que no próximo vídeo tem eu respondendo também. Olha só o que o Fabinho disse. Finalmente a mulher brasileira, representada como nunca nos 4 cantos do globo. Inteligente, talentosa, artista, escritora, elegante, natural, espontânea. Sou muito agradecido por isso. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Walter, né? Disse o Fabinho. E aí, aqui embaixo, a Alice disse, falou tudo. É isso mesmo. Eu concordo completamente quando você fala de mulher brasileira, porque a visão lá fora que nossas brasileiras têm, as mulheres brasileiras têm, não é uma fama interessante, né? Ao longo de muito tempo, é sempre as mulheres vistas muito no quesito sensual. E não no quesito de inteligência, quesito de... É importante isso, né? Porque a Fernanda Torres é uma escritora, então isso agrega muito. Inclusive nas entrevistas ela tem falado muito do livro dela, Fim, que é um livro que eu quero muito ler. Não tinha conhecimento desse livro e eu quero bastante... Daqui a um tempo eu quero ler esse livro também. Olha, o nosso próximo comentário aqui é da Paula. Ela disse o seguinte: eu me lembro da ditadura. Quando terminou, eu era adolescente. Eu tinha medo de polícia, tinha medo de falar mal do governo. Havia um clima de medo e tensão. Eu assisti o filme e senti de novo aquele medo. Medo de perder o controle sobre a própria vida. Acho muito angustiante. Finalizou ela. E aqui foi muito importante porque é uma pessoa que se lembra da ditadura, que estava naquele período da ditadura. E eu acho que isso aqui agrega muito os nossos vídeos quando a gente está falando sobre esse filme, que, como a própria Fernanda Torres disse, a ditadura não é um negócio bom para nenhum dos lados. A Conceição aqui acrescentou o comentário também que eu achei incrível: nasci justo no ano e 2 meses depois do início desse terror. Meus pais eram da cidade onde ocorreu a chamada Guerrilha do Araguaia. Minha mãe me contava horrores desse período. Tinha muito medo dos militares que tocavam terror sem dó nem piedade.
Olha, ela comentando aqui, falando sobre a experiência que ela teve vivendo nesse período da ditadura, um período tão cruel para a nossa história aqui no nosso país. Obrigado, Conceição, por você ter compartilhado esse momento com a gente. Muito obrigado, Paula, por você ter falado sobre esse momento que você viveu. Eu sinto muito que você tenha passado por esse momento e sinto muito por todas as pessoas que passaram por esse momento. Da minha família também tem os meus avós que eram dessa época, então eles contavam, né, histórias extremamente terríveis, né, desse período que não foi interessante para ninguém. Olha o que a Ana disse. Eu cresci e vivi parte da juventude na ditadura. Chorei de alegria e alívio quando acabou. Nossa, com certeza, né? Você viver num período de opressão onde tudo era proibido para ter uma peça de teatro ou qualquer que seja o entretenimento era barrado, tinha que passar por uma, digamos assim, uma vistoria. Será que isso daqui vai ser interessante para passar nas telas de cinema? Será que essa peça não vai influenciar as pessoas a se revoltarem, a criarem grupos do que a gente chamaria resistência? Então, por isso que tinha toda essa questão mesmo de centralização de poder. E com certeza quando isso finalizou, o momento, né, de alegria, de alívio, de pensar em dias melhores, com certeza passou na cabeça de todas as pessoas que estavam sendo oprimidos naquele momento. Obrigado, Ana, pelo seu comentário. Muito interessante ver a história de vocês. Eu acho isso fantástico, essa troca que a gente tem, como que isso acrescenta muito aos nossos vídeos, os comentários interessantes falando sobre esse momento terrível que foi a ditadura militar no nosso país. Aqui a Patrícia está dizendo o seguinte: Cristiane é a maior jornalista em atividade do mundo, já foi correspondente, de várias guerras, é humanitária e já recebeu diversos prêmios por sua atividade. Ela é muito interessante, as perguntas dela são bem mais profundas assim pro artista. Ela pergunta por exemplo, ela fez uma pergunta para Fernanda Torres que era além de um artista. Ela falava: como você, sendo personagem, esposa, tendo de um marido que some, como que você reagiu com isso? Como que você montou esse personagem? O que estava sentindo? Então, são perguntas que o artista ele tem que, tipo, incorporar o personagem para ele responder isso, né? E eu acho fantástico também a forma como a Fernanda vem respondendo e falando sobre essa personagem, sempre com respeito. Eu acho que essa é a questão, você ter respeito pelo personagem que você está fazendo, principalmente quando é uma pessoa, né, que você está retratando ali. Muito bom mesmo. Patrícia, obrigado pelo seu comentário, né, você acrescentando, né, falando sobre a Cristiane, que é a maior entrevistadora, que foi esse vídeo aqui, é o vídeo onde a gente está. Eu estou falando para vocês sobre a entrevista da CNN, que a Fernanda Torres e o Walter Salles ali, né, participaram. Olha o que a Jéssica disse. A entrevista fez perguntas profundas. Que incrível. Que entrevista incrível. A própria entrevistadora diz que os EUAs patrocinaram a ditadura aqui no Brasil. Infelizmente, é um dado histórico. Isso, exatamente, é um dado histórico e muito triste quando a gente começa a entender mais sobre esse processo tão sombrio aqui do Brasil. A Soraya disse o seguinte: não sabia dessa entrevista e foi ótimo ver você comentar. A Fernanda Torres é simplesmente incrível, nosso orgulho nacional. Um beijo, Soraya, muito obrigado pelo seu carinho. Fico muito feliz de estar trazendo aqui para o canal algumas entrevistas que a gente não tem muito por aí, e eu gosto muito desse processo também de estar falando sobre esse filme, da importância dele e de como que eu estou empolgado também em relação ao cinema. Tem um vídeo anterior que eu falei para vocês que há um tempo da minha vida eu queria muito trabalhar com cinema, mas eu não consegui, então eu tive que ir para outra área por questões financeiras mesmo, e ver um filme indo tão longe para mim é muito importante, que acende esse meu desejo também de ser cineasta, de acreditar de que é possível a pessoa viver de cinema no Brasil, né? Então isso é muito importante. Obrigado aí pelo seu comentário, Jéssica. Soraya, desculpa. Olha só, Gilda disse o seguinte: quem assistiu esse filme
levante a mão. E aqui tem 6 curtidas e o pessoal ali que já assistiu. O arroba Jabuti Corredor disse o seguinte: meus pais sempre falaram abertamente sobre o medo e a época da ditadura, perderam amigos e sempre fizeram questão de que soubéssemos a verdade do horror dessa época. Agradeço a ambos, meus pais nunca foram de enfeitar a realidade e sim enfrentar a vida como é. Jabuti Corredor, obrigado aí pelo seu comentário e desculpa se eu deixei a entender no vídeo que isso não precisava ser tão falado, né? No vídeo eu falei em questão de premiação mesmo, porque a Fernanda Torres está no momento que o que ela fala tem uma repercussão muito grande e o meu medo era justamente a academia pegar isso como um discurso anti-Estados Unidos e de alguma forma prejudicar a Fernanda Torres. Foi nesse sentido que no vídeo eu falei que talvez não seria interessante ela ter citado muito sobre isso em outras entrevistas, tá? Mas não que eu discorde da Fernanda Torres em nenhum momento, eu gosto muito do que ela tá fazendo, mas é só uma questão de medo de falar sobre isso e acabar prejudicando, já que a maioria dos votantes são americanos, entende? Foi por essa questão que eu falei sobre isso, tá? Mas muito obrigado por você ter falado também sobre os seus pais aqui. Eu acho muito importante quando a gente em algum comentário fala sobre a gente, fala sobre as nossas experiências, nossas famílias. Isso é muito importante. Beijo pra você, muito obrigado pelo seu comentário e sinto muito que se os seus pais, né, perderam os amigos nesse período tão sombrio da ditadura do Brasil. No Brasil, né? Michele disse o seguinte: eu amei a entrevista, dá muito orgulho ver o caminho que Walter e Fernanda estão trilhando, que o mundo reconheça o talento que nós já reconhecemos. Perfeito seu comentário, Michele, obrigado, é isso mesmo, é orgulho, é uma sensação de felicidade, assim, de ver o quanto que eles estão trilhando ali longe, né? Isso é muito importante pra gente. Pra gente finalizar, aqui a gente tem um comentário que é da Rosana, que ela diz o seguinte: mas a ditadura militar não foi só no Rio de Janeiro, foi no país inteiro, e ela falou a verdade sobre os Estados Unidos. É isso, Rosana, exatamente, não foi só no Rio de Janeiro, foi no país inteiro que teve a ditadura militar. E realmente, aqui também ela concordando, né? Rosana falou sobre os Estados Unidos, e sim, infelizmente, né? É um dado que a gente tem que ter conhecimento dele e falar também. E é isso, pessoal. Obrigado pelo comentário de vocês. É muito interessante aqui. Olha, vocês são incríveis, incríveis mesmo. Eu agradeço muito, assim, de coração mesmo, toda a interação que vocês estão tendo. Se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, comenta aqui também o seu comentário que eu vou mostrar aqui. A gente vai comentar sobre isso, que eu acho importantíssima essa interação que a gente tem. Se você ficou até aqui e é novo nesse canal, inscreva-se, nós temos vídeos todos os dias. Eu vou deixar aqui os outros vídeos para vocês verem. Beijão, até o nosso próximo vídeo. Fui!